E aí, seus capitalistas malvadões, Gabriel Pelissaro na área, bora pra mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar aí sobre um bancões aí tendo queda na receita. Vamos falar melhor sobre isso, pessoal, e também sobre alguns indicadores macroeconômicos que nos apontam a saúde justamente da economia global. E claro, sabendo, né, da saúde da economia global, a gente pode se posicionar, antecipar os movimentos e aproveitar esses movimentos para proteger o nosso patrimônio e também multiplicar o nosso capital. Sem mais delongas, bora compartilhar a tela aqui, pessoal. Já vai deixando o seu like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho e também para que mais brasileiros tenham acesso a esse conteúdo gratuito. Muito bem, pessoal. Vamos falar aí sobre o grande banco Wells Fargo, né? Que está registrando uma queda de 48% no lucro do segundo trimestre de 2022, pessoal. Então, uma queda no lucro considerável, aí de quase metade. Então, entre as causas dessa queda estão o aumento das reservas para dívidas duvidosas e quedas em suas participações acionárias. Claro, as ações caindo, as empresas, o dinheiro grátis acabando, né? As ações tendem a cair e aí quem está posicionado nelas, é claro, tende a sofrer. Então, vamos aprofundar esse assunto aqui. O lucro líquido da Wells Fargo foi de 3,11 bilhões de dólares, queda de 48% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando tinha sido de 6,4 bilhões. Entre as causas dessa queda estão o aumento das reservas para dívidas duvidosas e quedas em suas participações acionárias. Então, olha só, pessoal, que interessante destacar isso aqui, né? Então quer dizer que o banco ele está esperando aí problemas com dívidas. Ou seja, as pessoas podem ter problemas para pagar suas dívidas e então o banco está destinando uma reserva, né? Está aumentando, né? Na verdade, essa reserva. Eu achei bem interessante pontuar isso aqui. A receita do banco foi de 11,3 bilhões no trimestre, queda de 16%, em relação aos 20,27 bilhões de dólares do mesmo período do ano passado, cerca de meio bilhão de dólares abaixo da expectativa dos analistas, né? Mas realmente o ponto que eu queria destacar é justamente esse aumento das reservas para dívidas duvidosas. Lembre-se, pessoal, numa crise, num crash, o crédito seca, é aí que o bicho pega. Então, qual que é a grande treta das crises? É quando o dinheiro seca, quando o dinheiro some. Então, por isso que é importante ter liquidez, tá? Vamos seguindo aqui então, pessoal. Aqui eu venho falando recentemente sobre a queda das commodities, né? Quem acompanha o canal aí já tá sabendo, né, que eu acredito que justamente essa crise vai fazer com que as commodities arrefeçam, o valor das commodities caiam. A gente já vem alertando já há alguns meses sobre essa possível recessão e também as commodities sendo aí uma das últimas bolhas a estourar. E aí, é claro que as commodities caindo, né, o preço das commodities caindo, a inflação tenderia a arrefecer e aí a gente poderia ver, né, o cenário, né, para se iniciar um novo ciclo, pessoal. E o que nós estamos vendo agora, seus capitalistas? Nós estamos vendo aqui alguns indicadores que são bem complicados de a gente analisar, né? O nosso cenário está bem complicado. Então, eu acredito, pessoal, que se nós estamos em um final de ciclo, a gente vai ver as commodities sim caindo, né? Por isso que a gente precisa dominar o ciclo. A grande questão é que existe um cartel. Opa, me expressei mal. Não é um cartel, é a OPEP, tá? Não é um cartel, é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que ele controla ali quanto que eles vão produzir ou não, certo? Claro, se eles podem definir quanto que vai ser produzido ou não, eles também controlam o preço que vai ser vendido, né? Então é bem interessante esse cartel, quer dizer, essa organização. Então, aqui o que nós estamos vendo, pessoal? A OPEP não está bombeando o petróleo que prometeu, né? Então eles não estão bombeando o petróleo que prometeram. Aqui em verde, né, produção combinada da OPEP acima da meta, produção abaixo da meta. Então, o que esse indicador nos aponta? Que a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, está aí com uma produção abaixo da meta, certo? E isso vem chamando a atenção aí dos investidores, isso vem chamando a atenção aí dos economistas, porque, claro, né, oferta e demanda, regra básica, né?
Então aí a gente tem uma guerra na Rússia, entre Rússia e Ucrânia. É claro que a energia vem sendo afetada aí, né? Toda essa agenda ESG também vem levando a energia a ficar mais cara. Então nós precisamos ficar de olho aí no custo da energia, porque esse é um fator, né, que pode levar aí a inflação a não dar trégua. Então, eu vejo que esse crash seria uma limpeza, né, como a gente vem falando nos vídeos aqui do canal, seria o expurgo dos excessos e as commodities cairiam junto. As commodities que, em algum momento, servem como um refúgio, né, para você se proteger da inflação e acaba fomentando mais inflação, em algum momento essa bolha das commodities também estoura e aí a recessão seria então uma limpeza, ela seria um remédio amargo, né, que seria importante administrar esse remédio aí na economia, certo? Então, isso entendido, pessoal, o que pode dificultar, então, é esse expurgo dos excessos? Essas interferências, né, dessas organizações aí, que são verdadeiros cartéis, né? Então, aqui, pessoal, o grupo precisa bombear cerca de 1,36 milhão de barris por dia a mais, em média, no próximo ano do que no ano passado, para equilibrar a oferta e demanda. Então, se essa oferta e demanda aqui não for equilibrada, será que a gente pode ter problemas aí com petróleo, né? Será que nós podemos ver o preço do petróleo continuar a subir? Então, é realmente uma questão geopolítica, é uma questão aí muito mais além do que a economia, porque aí envolve justamente o que essas organizações pretendem fazer, né? Aí, o que nós temos que olhar? Nós temos que olhar o cenário. Se a inflação subir, vai ter mais aperto monetário, né? Porque provavelmente os juros não vão ser suficientes, vai subir mais juros, a gente vai ter recessão. Todos os caminhos me levam a crer que a gente vai ter uma recessão, tarde ou não, eu acredito que a gente vai ter uma recessão, tá, pessoal? Muito bem. Outro indicador aqui, interessante que o Tavi Costa trouxe. Já pensou se o preço do cobre soubesse algo sobre o mercado de trabalho? Então essa é a correlação, né, pessoal, de como o cobre ele acaba antecipando, né, aí a saúde do mercado de trabalho. Por quê? Porque o cobre é uma commodity que é utilizada na indústria, né? Então ele acaba aí antecipando justamente a saúde dessa indústria. E o que nós estamos vendo agora, pessoal? Nós estamos vendo agora o preço, né, do cobre caindo e o emprego aqui também caindo, começou a cair. E geralmente no passado, pessoal, o que acontece? Quando o preço do cobre cai, o trabalho também cai, né? Então você tem aí um aumento do desemprego, digamos assim. É a mesma coisa quando o preço do cobre sobe, o emprego tende a melhorar, né? Até você chegar no pleno emprego e aí o ciclo do emprego também se repete. Chega no momento de pleno emprego, depois você vai ter um aumento do desemprego e assim vai acontecendo a dinâmica. Então o que esse indicador nos mostra, né, pessoal? Esse indicador está nos mostrando que o mercado de trabalho pode desacelerar, ou seja, nós podemos ter mais demissões e, é claro, um enfraquecimento da indústria. Então isso é um reflexo do enfraquecimento da indústria. Então, como eu falei nesse vídeo aqui, né, commodities em queda, a tendência agora é das commodities caírem. Então as commodities, de maneira geral, agora tendem a cair, porque seria esse o processo normal de um fim de ciclo, onde tudo corrige, tudo que é renda variável corrige, certo? Limpa os excessos, a inflação arrefece e aí dá margem para o Banco Central voltar a estimular a economia. Se não correr essa margem para os bancos centrais voltarem a estimular a economia, o negócio complica, né? Então precisa ver essa crise, precisa ver essa limpeza dos excessos para justamente ser possível voltar a fazer os estímulos para que a economia volte a crescer. Pelo menos é assim que o mundo funciona hoje, né? E aí, a única questão que fica aqui na minha mente é a energia, né? Com essa questão da OPEP. Eu acredito que isso aqui não vai interferir tanto, pessoal. Claro, tem a questão da guerra, tem uma questão geopolítica bem complicada, mas eu acredito que a tendência aí é uma correção aí das commodities. Mas nós temos que observar o que essas organizações, o que esses países, né, vão fazer, né? Até porque aqui envolve outros países. Então, a última vez que os atuais membros da OPEP bombearam coletivamente mais de 30 milhões de barris por dia, a produção combinada de 5 deles, então Argélia, Irã, Líbia, Nigéria e Venezuela, foi quase 2,7 milhões de barris por dia a mais do que agora. Mas apenas 3 membros bombearam mais no mês passado do que na média de 2018, né? Então Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Então a gente precisa observar
essa questão aqui desses países, né, essa questão dessa organização, para saber como que o petróleo vai reagir, né? Mas a tendência é correção nas commodities, como vem já acontecendo aí e a gente já vem relatando aqui no canal. Outro indicador bem importante, pessoal, aqui que o Tavi Costa trouxe, é justamente essa pesquisa do AMI Rate, a State Manufacturing dos Estados Unidos, né, a manufatura dos Estados Unidos, onde ele aponta novos pedidos para os próximos 6 meses, que acaba de atingir aí níveis vistos apenas durante a crise financeira global e o estouro da bolha de tecnologia, pessoal. Então é justamente o que eu falei para vocês anteriormente do enfraquecimento da indústria. Então se a indústria enfraquece, a gente vê esse sinal aí que você está vendo na sua tela, que pode afetar o mercado de trabalho, vai afetar crescimento, vai afetar PIB e gera essa recessão. Essa recessão que eu venho falando há meses aqui no canal é decorrente, né, reflexo, é resultante desse aperto monetário necessário para conter a inflação, né? Então lá em 2020, quando eu falava que teria inflação e essa inflação geraria um aperto monetário, esse aperto monetário geraria uma recessão, está aí se desenrolando diante dos nossos narizes nesse exato momento, né, pessoal? Então o próximo passo agora, na minha visão, é justamente a gente ver essa recessão que a gente vem comentando aí para você se preparar, para você se antecipar há meses no canal. Então olha só esse indicador, pessoal, que incrível, né? Vou até tirar a minha câmera aqui, ó, para você ver. Você vê a bolha tech, né? Nós estamos no nível aí próximo da bolha tech, da bolha do subprime e também agora, né, nós estamos buscando então um fundo nesse momento agora que a gente poderia chamar da bolha de tudo, né? Então eu acredito que ainda tem margem para mais quedas no mercado, para mais pânico aí no mercado, tá? Gabriel, o que você está fazendo agora nesse momento, Gabriel? Eu quero ver aonde que você está investindo. Você só fica falando, Gabriel, eu quero ver onde que você está investindo. E eu quero ter acesso a conteúdos exclusivos, a indicadores exclusivos com insights de mercado. Então, é só você se tornar membro aqui do canal. Abaixo dos vídeos tem o botãozinho aqui, seja membro, para você que quer ter acesso a conteúdos exclusivos, para você que quer ver o que eu estou fazendo na minha carteira pessoal em tempo real. É só se tornar membro aqui do canal, porque eu mostro tudo com fins educacionais. Se no seu celular não está aparecendo o botão Seja Membro, basta ir lá no seu computador, clique em cima. Para os membros nível 2, eu mostro a minha carteira na prática e também insights de mercado, atualizações onde eu coloco indicadores, eu comento esses indicadores, falo o que pode acontecer com mais clareza e mais liberdade. E para que os membros nível 3, além de mostrar o que eu estou fazendo na prática, eu também mostro aí as opções para você que quer apostar na queda do mercado e ganhar com a queda do mercado. Beleza, pessoal? Eu acredito que essa crise que a gente vai enfrentar aí é uma grande oportunidade. Lembre-se, as crises são oportunidades para quem se prepara e para quem se antecipa. E é aquele mantra, né, de você ser o seu próprio presidente. As crises são coletivas, mas a prosperidade é individual. A prosperidade vai chegar em quem está se preparando, em quem está tomando as decisões, em quem está entendendo o momento do ciclo que nós estamos. Inclusive ontem eu fiz um post lá para os membros falando sobre esse momento do ciclo que nós estamos, né? E é importante a gente saber isso para tomar melhores decisões e para se posicionar. Eu acredito que muitas oportunidades estão se abrindo para aí você que tem uma graninha para investir, para primeiro proteger essa grana e depois multiplicar essa grana, tá bom? Tanto na renda fixa, tanto aí na renda variável, vai abrir oportunidades. É nessas grandes crises, é nesses grandes reinícios de ciclo que moram as grandes oportunidades de mudar de patamar, beleza? Para quem quer ter acesso ao que eu estou fazendo, seja membro aí. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Eu espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Fiquem espertos aos sinais e invistam antifrágil. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.